Marombeiros e marombeiras de plantão, estamos aqui com mais um episódio do canal Nini Maromba. E esse episódio vai para todos vocês que quiseram saber algumas coisas sobre mim, tiveram algumas curiosidades sobre meu treino, dieta, enfim, e mandaram suas perguntinhas para mim, tá bom? E esse episódio é o Maromba Responde. E roda a vinheta. Bom, eu selecionei algumas perguntinhas, tá? Porque tinham bastante. No vídeo deu poucas, mas no inbox algumas pessoas ficaram com vergonha e não quiseram comentar no vídeo lá, mas no inbox mandaram bastante perguntinhas, tá? E para não ficar muito extenso o vídeo, eu separei umas bem mais legais, que eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? E mais pra frente, nos outros vídeos, eu vou respondendo todos, tá bom? Não vou deixar ninguém sem resposta. Bom, vamos para a primeira questão. Não quis que eu falasse o nome. Tá aqui. Olá, monstrinha, tudo bem? Tudo jóia. Tenho 17 anos, quero saber o que eu faço para ganhar massa muscular. Bom, se você tem 17 anos, você está em fase de crescimento. Aproveita ao máximo essa fase, come bastante. Se você conseguir de 3 em 3 horas, pratique um esporte, uma atividade física. Se for a musculação, que tenha um profissional da área ali ajudando você. Nunca faça nada por causa que fulano da internet postou, que o fulano fez isso e aquilo, não. Cada organismo funciona de uma maneira, cada metabolismo é de uma certa forma. Ninguém é igual a ninguém. O que eu dou de dica para você é que você coma e utilize essa fase de crescimento sua para um bem maior seu. Mais para frente você passa por um endócrino, pode inserir na sua alimentação uma suplementação e aí por diante, tá bom? Então fica a minha dica para você, coma. Eline, pesquisei uma dieta no Google para perder peso. E lá dizia para comer salada 6 vezes ao dia. Passo fome e não perdi peso. O que você acha? Gente, eu fico besta com essas coisas que eu não aceito que fica pesquisando coisa na internet. O organismo da moça que fez isso funcionou, o seu não vai funcionar. Ou você é a irmã gêmea dela. E outra, se comer mato o dia inteiro e emagrecesse, a vaca seria magra, não é? Então, a vaca não é magra e ela come mato o dia inteiro. E nós não comemos salada o dia inteiro. Tem umas 2 ou 3 refeições que fazemos com alface ou folhas escuras, mas não comemos o dia inteiro. Você que quer emagrecer, é uma coisa que eu falo para todo mundo que pergunta para mim. Tanto para perder peso, quanto para ganhar massa muscular, enfim, coma de 3 em 3 horas. Nosso metabolismo, ele é muito inteligente. Ele sabe a hora certa que a gente tem que comer. Se a gente não comer, ele vai acumular a última refeição que a gente fez em regiões que a gente não gosta e vai deixar guardado ali como fonte de energia. Porque não sabe qual é a próxima refeição que a gente vai fazer. Então, para que a gente não passe mal, não desmaie, então ela deixa guardado ali, que são aquelas gorduras indesejadas que a gente detesta. E para a queima de gordura ser feita, você tem que acelerar o seu metabolismo comendo de 3 em 3 horas. Ele vai eliminar tudo de ruim do corpo e vai absorver para as fibras musculares e para os lugares certos o que é necessário. Porque ele sabe que daqui 3 horas você vai repor aquela alimentação, tá? Então, coma corretamente. Você que quer perder peso, diminua a quantidade de carboidratos. Tome bastante água. Um profissional da área que possa ajudar você e que entenda realmente do assunto. Porque nosso corpo precisa realmente de proteína, carboidrato. E ficar sem eles não é legal. Você vai ficar doente, você vai ficar com a imunidade baixa, enfim. Então eu indico para você, tá? Comer certinho e procurar um profissional. Nini Maromba, suplemento engorda?
Bom, essa é uma pergunta que bastante gente me faz. Bom, suplemento não engorda, mas tudo vai depender da sua necessidade. Se você é uma pessoa com metabolismo acelerado e faz uma dieta em carboidratos complexos um pouco alta para ganho de massa, você pode tomar um hipercalórico, lógico, um whey protein concentrado, que tem um pouco de carboidrato. Agora, se você está priorizando a perca de peso, ou então para atletas que querem definição, é o whey protein isolado, ou para perca de peso, o termogênico, tá bom? Mas tudo isso com um acompanhamento, tá? Procure realmente um profissional que entenda que não vai te vender uma coisa porque quer ganhar dinheiro. Porque hoje eu vejo nego aí vendendo coisa que nem vai prestar para nada, que não sabe para que serve, sabe nem o que está vendendo, e por causa de dinheiro está prejudicando um monte de gente, né? Então, suplementação não engorda. E suplemento não é alimento, tá? Ele é um complemento da alimentação que está sendo feita. Então, ele é uma ajuda, tá bom? Não troque refeições por suplementos. A pergunta do Heitor. Quero saber uma forma de otimizar o trabalho para o desenvolvimento de glúteo. Olha, antigamente eu fazia um treinamento de glúteo normalzinho, que várias pessoas devem fazer por aí, o padrão, vamos dizer assim. Afundo, caneleira 4 apoios, extensão de quadril no cross, essas coisas. Eu comecei a fazer bi-7, 2 exercícios em um. Eu faço um de força, com bastante carga mesmo, e o outro em seguida eu faço de exaustão. Eu gosto de fazer muito, um dos exercícios que eu gosto de fazer muito é o afundo com extensão de quadril, que eu vou mostrar pra você como é que é o movimento correto, tá bom? O exercício que eu tinha falado pra você, que é afundo com extensão de quadril, eu vou demonstrar a maneira correta de fazer ele, que muita gente não sabe fazer e faz errado, tá bom? Então, você vai fazer o afundo normal, tá? No lugar, sem ser a passada. O joelho não pode ultrapassar do pé, tá? E na hora que você levantar do afundo, já vai fazer a extensão de quadril. Tudo bem? Mais uma vez. Tá bom? E assim vai dar a fadiga da musculatura, tá? Vai pegar bastante essa parte de cima do glúteo, tá? Enquanto esta perna está trabalhando a parte de cima do glúteo, a outra no afundo está trabalhando a parte inferior do glúteo, tá bom? Então, a gente já faz 2 trabalhos em um só. Vou fazer mais uma vez, tá? Joia? Espero que tenha entendido e tenha ajudado. Então, esse movimento eu gosto bastante de fazer, que eu sinto que pega mais. Eu não tenho muita genética para glúteo, mas foi o que está me ajudando. Tô fazendo afundo com bastante peso e em seguida eu faço agachamento sem peso nenhum. Você entendeu? Então eu tô intercalando entre séries com peso e sem peso, para dar fadiga mesmo da musculatura e a quebra das fibras, das microfibras, e aí o crescimento maior, tá bom? Gabriel Santos. Uma dúvida que sempre aparece. Tem algum problema treinar dias seguidos a mesma região? Por exemplo, um dia peito e tríceps e no outro costas e tríceps. Ó, para quem quer um ganho de massa, precisa dar o descanso da musculatura que foi exercida. Se você quiser estimular a musculatura para o treino seguinte, tudo bem. Por exemplo, na segunda-feira eu treino peito e bíceps, mas na quarta-feira eu treino quadríceps. Então eu vou fazer um estímulo de quadríceps para preparar a musculatura para o treino mais pesado. Faço o meu treino normal primeiro, peito e bíceps, e em seguida faço o estímulo de quadríceps. Como é um estímulo? Você faz uma série, tá? De 20 a 30 repetições ou até a fadiga com uma carga média. Não pode ser nem muito leve nem muito pesada. Por quê? Durante essa semana você vai treinar essa musculatura.
e a gente não pode machucá-la, tá? De maneira que você não consiga treinar depois, tá bom? Então, eu não indico treinar, tipo, todos os dias a mesma região, a mesma musculatura, ou então dias seguidos. Se hoje eu faço bíceps, amanhã eu vou fazer também? Não. Se eu estimulei o suficiente, ele ali, meu treino, foi o suficiente para aquele dia, ele vai descansar para o próximo, entendeu? O próximo treino. Então, eu não indico, tá? Treinar dias seguidos, não. E é bom dividir o treino. Eu gosto de dividir o treino em A, B, C, D e E, que aí eu separo toda a musculatura, músculo grande e pequeno, e eu consigo priorizar algumas regiões que eu acho que é mais interessante para mim. Edir Urquiza. Faço Muay Thai 5 vezes por semana. Se eu fizer academia, ao invés de ganhar, eu vou perder? Então, é o que eu estava falando agora. Se o seu metabolismo é acelerado demais e você tem facilidade para perder massa muscular, não é legal que você faça um trabalho excessivo na musculatura e depois um trabalho aeróbico para queima em seguida. Você vai catabolizar sua musculatura. Se você quiser fazer, por exemplo, 5 dias da semana Muay Thai, mais 3 dias apenas a musculação, apenas para fortalecimento, beleza, tá? Mas não deixe envolvido os dois esportes, porque você vai perder massa muscular sim. E também a perda da massa muscular vai depender da sua alimentação. Se você não está comendo o suficiente para repor o que você está gastando, você vai perder sim, porque o corpo precisa tirar energia de algum lugar. E ele vai para a massa muscular. Então você acaba catabolizando. Se você estiver se alimentando corretamente e estiver fazendo 5 dias de Muay Thai e a musculação, você não vai perder, tá bom? Então procura um profissional de educação física que possa passar um treininho para você certinho, que bata com o seu treino de Muay Thai, tá bom? Que você não fique sem fazer o esporte que você gosta. Danilo Fernando, em quem você se inspira na musculação? Bom, em primeiro lugar, eu, de verdade mesmo falando, eu me inspiro em Jesus. Por quê? Porque ele foi uma das pessoas que sofreu tanto, passou por tanta coisa e mesmo assim ele ajudou as pessoas e foi se superando a cada dia. Então, a força de superação que ele tem, ninguém mais tem. Então, a gente tem que se espelhar em primeiro lugar nele, porque eu acho que eu tenho certeza mesmo, que ele é a pessoa que mais se superou na vida. Quem lê a Bíblia sabe tanto de coisa que Jesus já passou, e mesmo assim ele estava firme e forte lá. Então eu me inspiro em primeiro lugar nele. Em segundo lugar, eu não tenho uma pessoa que me inspire assim. Antigamente era o Arnold, mas depois de vários estudos e ler artigos, entrevistas, documentários, eu vi que tem outras pessoas que me dão inspiração pela superação de vida, né? Pelas dificuldades que passaram na vida e que não deixaram de fazer o que gosta e da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém, somente fazer o bem, né? E eu também me inspiro em mim, porque passei por várias coisas, estou escrevendo um livro, se Deus quiser um dia vai sair aí, sobre a minha vida, né, na musculação, e porque na musculação não é nada fácil, né? A gente passa por várias coisas e a nossa vida mesmo é uma superação. Você que é atleta, você sabe disso, né? Você que tem um problema de saúde, uma dificuldade, alguma deficiência, né? E você se supera a cada dia para você é um guerreiro, é uma vitória mesmo. Então, eu me inspiro em várias histórias motivadoras, tá? Não tem uma pessoa fixa aí. Kevin Lima tá perguntando aqui: o que te levou a entrar no esporte? E como foi o início da sua reeducação alimentar? Bom, vamos para a primeira. O que me levou a entrar no esporte? Eu tava passando por algumas coisas ruins, sabe, familiares. E um dia eu liguei pra minha mãe e conversei com ela. Falei, ai, eu tô um pouco chateada e tal. E eu tava engordando muito, Aí minha mãe falou assim, por que você não faz alguma coisa, né? Um esporte e tal, volta a correr, porque eu fazia atletismo, né? E aí eu passei na frente de uma academia e falei, quem sabe, né?
comecei a fazer, minha mãe me ajudando de longe, que eu não morava com a minha mãe na época. E eu comecei, né, com 17 anos, e eu tava com problemas respiratórios já, e arritmia cardíaca também. Então eu tava ficando zoada mesmo, zoada pra minha idade, tava bem acima do meu peso. Eu tava com 1,53 m por aí, tava pesando 85 quilos, eu tava bem gordinha. Comecei a fazer musculação, comecei a perder peso, comecei a ganhar massa muscular, no caso de 2, 3 meses começou a encaroçar a musculatura e eu comecei a ver que eu tinha uma genética boa para isso. Aí comecei, peguei paixão. Aí quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade de fisioterapia, comecei a estudar cada vez mais a musculatura a fundo, me interessar cada vez mais, me apaixonar por esse esporte. E aí, tô atleta da FBB, competi wellness, né, atleta wellness, e jiu-jiteira agora, de novo, né, voltei. Como foi meu início da reeducação alimentar? Foi horrível porque eu tava acostumada a comer qualquer hora, eu comia de tudo, às vezes eu comia até sem vontade, mas eu comia, gula, coisa feia mesmo. Porque chegou numa hora que eu não estava conseguindo mais dormir, que eu deitava em cima do meu braço, dormia de decúbito lateral, e meu braço começava a formigar, e eu acordei uma vez com a boca roxa. Então eu estava percebendo que eu estava tendo algum problema de saúde mesmo, então eu tive que tomar um jeito. E foi aí, né, que eu liguei pra minha mãe e tal, conversei com ela, e eu comecei a fazer academia, tive apoio. No começo, que eu virei atleta assim, que eu comecei a modificar muito o meu corpo, eu não tive apoio não. Porque é difícil, né, a família aceitar, amigos e tal. Você acaba perdendo amigos também, né? Você sai da sociedade, na verdade, né? Eu não vai pra balada, não sai pra barzinho, pra nada. Minha vida é igreja, academia, é trabalhar, entendeu? Faculdade, é tudo aqui dentro. Então não sai pra nada. Porque a gente só pensa em comer e descansar, né? Então, mas foi horrível a minha reeducação, mas depois a gente vai acostumando. Eu já tô há 8 anos nisso e gosto muito, eu até adoro fazer dieta, eu não consigo ficar sem mais. Francisco Ferro, como é o seu treino de pernas? Então, o meu treino de pernas, ele era bem mais pesado, né? Porque o foco de campeonato era ser maior, era ser a categoria women's, que necessita de mais massa muscular e tal. Só que eu tava ficando um pouco masculina e eu mesma tomei a decisão de não querer mais ser desta categoria. Eu quis ser da categoria mais feminina wellness para aproveitar meus membros inferiores que me favorecem, né? E agora ele não tá muito pesado não. Eu tô fazendo igual o treino de glúteo para todo o meu corpo. Eu faço um músculo pesado e depois faço com fadiga muscular. Então, por exemplo, eu faço leg press com peso, depois eu faço passada sem peso. É tipo assim, então eu tô priorizando manter esse tamanho que eu tô e definir. Então, eu já perdi 14 quilos, tô mais feminina agora. E meu treino de pernas eu costumo fazer de 4 a 5 séries de 15 a 20, 25 movimentos. E eu faço isso para todo o meu corpo, mas o meu treino de perna no momento está sendo assim, tá? Bom, eu não vou fazer o resto das outras perguntas porque tem bastante já, tá? Eu agradeço de novo por quem mandou e conforme os episódios eu vou ir respondendo as perguntas de todo mundo. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço, tá bom? Você que sempre me apoia, dá o seu like aqui, compartilha com seus amigos, se inscrevam no meu canal para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Dê uma força aqui pra Maromba, tá? E é isso aí, fiquem com Deus, eu espero ter ajudado vocês e até a próxima.